Você já parou para pensar como o Spotify mudou completamente a forma como o mundo ouve música? Uma simples ideia nascida na Suécia se transformou em uma das empresas mais poderosas do planeta, uma marca que hoje é sinônimo de música. Mas como isso aconteceu? Como uma pequena startup, num país conhecido pelo frio e pelo design minimalista, conseguiu desafiar gigantes, vencer a pirataria e conquistar os ouvidos do mundo inteiro. Essa é a história do Spotify. Uma jornada de inovação, resiliência e, claro, muito som. Para entender a genialidade do Spotify, precisamos voltar no tempo. Vamos para o início dos anos 2000. A internet já era uma realidade na vida de muita gente, mas a indústria da música estava vivendo um verdadeiro apocalipse. A palavra-chave da época era pirataria. Serviços como Napster, Kazaa e LimeWire transformaram a internet numa terra sem lei para a música. Milhões de pessoas baixavam músicas ilegalmente todos os dias, sem pagar um centavo aos artistas ou às gravadoras. A indústria estava em queda livre, os CDs estavam virando peças de museu e ninguém sabia como parar a sangria. Era um caos completo. Os executivos das gravadoras estavam de cabelo em pé, processando adolescentes e tentando, sem sucesso, fechar esses serviços. Parecia o fim de uma era. Foi nesse cenário de crise e incerteza que um jovem programador sueco chamado Daniel Ek começou a pensar. Ek não era um estranho no mundo da tecnologia. Aos 14 anos, ele já criava sites para empresas e, aos 23, já era um milionário depois de vender sua empresa de publicidade online, a Advertigo. Mas ele tinha uma paixão ainda maior do que a tecnologia: a música. Ele era um músico amador, tocava violão e entendia o valor emocional e cultural de uma canção. Ele via a pirataria não apenas como um problema legal, mas como um problema de serviço. As pessoas não baixavam música ilegalmente porque eram más. Elas faziam isso porque era a maneira mais fácil e rápida de ter acesso a tudo o que queriam ouvir. Era mais conveniente do que ir a uma loja de discos. A pergunta que martelava na cabeça de Ek era ousada e, na época, parecia quase impossível. E se a gente pudesse criar uma experiência melhor do que a pirataria? E se a gente pudesse ouvir qualquer música, a qualquer hora, de forma legal e instantânea? A ideia era criar um serviço que fosse tão rápido e fácil de usar quanto a pirataria, mas que, ao mesmo tempo, pagasse os artistas e as gravadoras. Um serviço que unisse o melhor dos dois mundos. Em 2006, em Estocolmo, na Suécia, essa ideia começou a tomar forma. Ek se juntou a Martin Lorentzon, um empreendedor de sucesso que havia cofundado a Trade Doubler, a empresa que comprou a Advertigo de Ek. Lorentzon viu o potencial da ideia e investiu milhões do próprio bolso para financiar o projeto. Juntos, eles fundaram uma empresa com um nome curioso: Spotify. A origem do nome é um pouco nebulosa. Alguns dizem que foi uma junção de Spot e Identify, enquanto o próprio Ek já admitiu que eles simplesmente gritaram nomes aleatórios e esse soou bem. Seja como for, o nome pegou. Com o dinheiro de Lorentzon e a visão de Ek, eles montaram uma pequena equipe de programadores brilhantes em um apartamento em Estocolmo. O objetivo era claro: construir uma plataforma de streaming que fosse incrivelmente rápida. A experiência do usuário tinha que ser perfeita. Quando você clicasse em uma música, ela deveria começar a tocar instantaneamente, sem buffering, sem demora. Para eles, a velocidade não era um detalhe, era o coração do produto. Eles sabiam que, para competir com o download gratuito, a experiência do streaming tinha que ser mágica. Eles passaram meses obcecados com a latência, desenvolvendo uma tecnologia complexa que misturava streaming peer-to-peer, semelhante ao dos serviços de pirataria, com servidores centralizados. O resultado foi um protótipo que funcionava de forma impressionante. A música tocava como se estivesse no seu próprio computador. Mas ter uma tecnologia incrível era apenas metade da batalha. A outra metade, e talvez a mais difícil, era convencer a indústria da música a embarcar nessa ideia. Lembre-se, as gravadoras estavam traumatizadas. Elas viam a internet como um inimigo mortal. Para elas, qualquer coisa digital que não fosse a venda de uma faixa por 99 centavos, como o iTunes da Apple fazia,
era uma ameaça. A ideia de dar acesso a um catálogo inteiro de músicas por uma assinatura mensal, ou pior, de graça, parecia loucura. Era como pedir para um fazendeiro entregar todo o seu rebanho em troca de uma promessa de pagamento futuro. Daniel Ek passou anos viajando, batendo na porta de todas as grandes gravadoras: Universal, Sony, Warner, EMI. As reuniões eram tensas. Os executivos da música, homens mais velhos, de terno, olhavam com desconfiança para aquele jovem sueco de moletom que prometia salvar a indústria deles com um modelo de negócio que eles não entendiam. Eles diziam não, vez após vez. Eles temiam que o Spotify canibalizasse as vendas de CDs e downloads do iTunes. Eles não acreditavam que o modelo freemium, uma mistura de gratuito com anúncios e pago premium, pudesse gerar receita suficiente. Ekei argumentava, mostrava o protótipo, explicava que o Spotify não era o inimigo, mas a solução. Ele dizia que era melhor ganhar alguma coisa com o streaming do que não ganhar nada com a pirataria. Foram 2 anos de negociações exaustivas, de muita persistência e de uma fé quase cega no projeto. Para conseguir o apoio das gravadoras, Ek e Lorentzon tiveram que ceder. Eles ofereceram participações acionárias na empresa, garantindo que as gravadoras se tornassem sócias do Spotify. Se o Spotify desse certo, elas também ganhariam muito dinheiro. Foi uma jogada arriscada, mas necessária. Lentamente, uma a uma, as gravadoras começaram a ceder, assinando acordos de licenciamento, ainda que com muitas restrições. Finalmente, em outubro de 2008, o Spotify foi lançado oficialmente, mas apenas em alguns países da Europa, como Suécia, Finlândia, Noruega, França, Reino Unido e Espanha. O lançamento nos Estados Unidos, o maior mercado de música do mundo, ainda estava a anos de distância. O modelo de negócio era o que conhecemos hoje. Você podia ouvir milhões de músicas de graça com a interrupção de anúncios a cada poucas faixas, ou podia pagar uma mensalidade para ter uma experiência sem anúncios, com maior qualidade de áudio e a capacidade de baixar músicas para ouvir offline. Era o modelo freemium. A recepção inicial foi explosiva. As pessoas que testaram a plataforma ficaram maravilhadas. A velocidade era surreal. O catálogo, embora ainda não completo, era vasto. A ideia de ter todo aquele universo musical na ponta dos dedos, de forma legal, era transformadora. O boca a boca começou a se espalhar. Blogs de tecnologia e música elogiavam o serviço como o futuro. Mas o grande desafio era transformar usuários gratuitos em assinantes pagantes. O modelo freemium era uma aposta alta. A receita dos anúncios com usuários gratuitos era muito pequena. A empresa precisava que uma porcentagem significativa de pessoas estivesse disposta a abrir a carteira. E, para a surpresa de muitos céticos da indústria, elas estavam. A conveniência, a ausência de anúncios e os recursos extras do plano premium eram atraentes o suficiente. Nos anos seguintes, o Spotify começou sua expansão global. Cada novo país era uma nova rodada de negociações complicadas com gravadoras locais e associações de direitos autorais. Mas o sucesso na Europa servia como prova de que o modelo funcionava. Em 2011, 3 anos após o lançamento europeu, o Spotify finalmente conseguiu entrar no mercado americano. Foi um marco. A chegada ao ZEUA, com uma parceria de lançamento com o Facebook, catapultou a marca para um novo patamar de reconhecimento. A integração com o Facebook permitia que os usuários compartilhassem o que estavam ouvindo em seus feeds de notícias, criando uma viralidade orgânica massiva. De repente, todo mundo estava vendo seus amigos ouvindo música no Spotify. A partir daí, o crescimento foi exponencial. Mas o que realmente fez o Spotify se destacar e se tornar tão viciante não foi apenas o acesso, mas a descoberta. E aqui entra o ingrediente secreto da empresa: seu algoritmo de recomendação. O Spotify não queria ser apenas uma jukebox gigante. Ele queria ser seu melhor amigo, aquele que te conhece tão bem que sabe exatamente qual música você vai amar antes mesmo de você ouvir. Desde o início, a empresa investiu pesado em ciência de dados e machine learning. O algoritmo analisa tudo:
As músicas que você ouve, as que você pula, as playlists que você cria, a hora do dia em que você ouve, os artistas que você segue. Com base nesses dados, ele cria um perfil de gosto musical incrivelmente detalhado para cada usuário. Foi assim que nasceram recursos icônicos como a Descobertas da Semana, uma playlist personalizada entregue toda segunda-feira com 30 músicas novas que o algoritmo acha que você vai gostar. Para muitos usuários, essa playlist se tornou um ritual sagrado, uma fonte confiável de novas descobertas musicais. Depois vieram o radar de novidades, com lançamentos de artistas que você segue, e as Daily Mixes, playlists infinitas baseadas nos seus gêneros favoritos. O Spotify transformou a descoberta musical, que antes dependia de rádio, revistas ou amigos, em uma experiência pessoal, automatizada e surpreendentemente precisa. Hoje, o Spotify é um gigante incontestável. A empresa está presente em mais de 180 países e tem mais de 600 milhões de usuários ativos, com mais de 230 milhões deles sendo assinantes pagantes. Seu valor de mercado está na casa das dezenas de bilhões de dólares. A plataforma expandiu para além da música, investindo pesadamente em podcasts e, mais recentemente, em audiolivros, com o objetivo de se tornar a plataforma dominante para todo tipo de áudio. A jornada do Spotify é uma aula sobre como a inovação pode surgir da crise. Daniel Ek e sua equipe não inventaram a música digital, mas reinventaram a experiência de ouvi-la. Eles entenderam que, para combater a pirataria, não era preciso processar os usuários, mas oferecer a eles um produto melhor, mais conveniente e mais atraente. Eles tiveram a coragem de apostar em um modelo de negócio que parecia impossível e a resiliência para negociar com uma indústria que resistia à mudança. De uma pequena startup em um apartamento em Estocolmo a um império global que molda a cultura e a economia da música, o Spotify não apenas mudou a forma como ouvimos nossas canções favoritas. Ele redefiniu a nossa própria relação com o som, criando trilhas sonoras personalizadas para cada momento de nossas vidas e conectando milhões de pessoas através da linguagem universal da música. E essa revolução, que começou com uma simples pergunta, ainda está tocando alto. Obrigado por assistir. Se você curtiu essa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!